Muito bem, gente. Sejam novamente todas as pessoas bem-vindas ao nosso segundo dia de encontro nacional para liderança de grupo de palhaços voluntários. Um encontro que eu tenho muita felicidade em poder facilitar e proporcionar espaços de troca, né, ir atrás de parcerias, empresas, recursos, para que a gente possa continuar tendo esse evento que existe por meio de incentivo à cultura, com apoio de empresas e com a presença, obviamente, de vocês. Sem os incentivos, sem as empresas, mas se não tiver vocês, não existe, né? Porque a gente já fez esse evento várias outras vezes sem recurso, na raça. Então, o evento existe por causa de vocês, por causa do trabalho que vocês fazem na ponta, de que a gente compartilha. Então, eu estou muito feliz da gente estar aqui novamente, né, nessa edição, na sexta edição, que inicialmente era para acontecer a cada 6 meses, né, mas a vida é uma nuvem que vai mudando aí conforme o vento, e a gente ficou aí praticamente 3 anos sem conseguir fazer uma edição, e agora a gente volta com essa sexta edição, com assuntos muito pertinentes, focado muito aí na nossa saúde mental institucional da ONG, né, das ONGs, das iniciativas que nós temos aqui, que levam o palhaço para hospitais. Hoje, nós temos 3 falas bem interessantes, né, então, a gente inicia falando sobre a saúde coletiva, né, dos voluntários que a gente tem dentro das nossas organizações, a saúde mental, que passa pela física, que passa pela saúde emocional. Depois a gente traz falas aí sobre como comunicar palhaço em rede social. A gente está vivendo uma era aí de palhacinhos de TikTok, né? Então, como que se a gente quer recursos, se a gente quer que as pessoas valorizem mais o nosso trabalho, enxerguem a gente como uma organização séria, ainda que a gente tenha a brincadeira, né, do palhaço. Será que faz sentido, né, TikTok, fazer coisinhas, dancinhas que às vezes não exemplificam o trabalho de forma profissional, mesmo que seja realizado de forma voluntária? Será que a gente comunica, o que a gente está comunicando, se a gente está realmente ajudando a categoria, ajudando o nosso trabalho, ou se a gente está dando um tiro no pé, né? Então, acho que é um assunto também que a gente traz bastante importante. E também como construir uma pesquisa de uma forma minimamente coerente. Às vezes, a gente não sabe nem por onde começar, e a gente sabe que pesquisa, ela auxilia o nosso trabalho a se tornar mais respeitado, né? A gente tem aqui o Tiago Abad com cirurgiões que já fez várias pesquisas, começaram lá atrás também, né? Quando os doutores começou, depois de um pouquinho eles trouxeram isso, o Tiago me corrija se eu estiver errado, mas também é psicólogo, tocou essa pesquisa aí durante um bom tempo, né? Pode contribuir com a gente também. Então, espero que em breve possa estar aqui com a gente também palestrando. Hoje, aqui né, de início, o Poli vai tocar com vocês, volto em breve, pelo motivo que eu já expliquei, e que seja aí um ótimo evento para a gente. Apoio o Felipe, apoio o João, que está aí também, a Isa, que também está por aí, e que seja um evento bonito, bacana para todo mundo. Beleza, gente? Tá aberta aí a nossa sala. Obrigada, Edu. Gente, então vamos lá começar o nosso encontro nacional. Eu vou pedir para mim, se você puder compartilhar aí a apresentação que a gente fez, para a gente ter um panorama geral aí das inscrições do nosso encontro nacional, para a gente falar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre as inscrições que a gente teve, dar um review aí, né? Porque acho que reflete um pouco de como isso está, né, no nosso país. O slide anterior a esse. Anterior a esse. Aê! Então, a gente tem aí... Obrigada, Mi. A gente tem aí os grupos, né, por estado. Então, para a gente perceber, a gente teve 148 inscritos aqui no encontro. Desses 148 inscritos, a gente tem 88 grupos,
participando aqui do Encontro Nacional, de 51 cidades e 13 estados, mais um país, que é o Peru. Temos aí uma convidada participando também com a gente. Aí eu vou falando aqui os estados, e aí vai dando um oi aqui no chat, tá? Quem está presente para a gente fazendo uma movimentação aqui. Então, de São Paulo, 50 inscritos, de 29 grupos. Quem é de São Paulo? Manda um oi aí, palminha, coração. Aí, ó, João Braga, de São Paulo. Elizabeth. Bastante gente, né? São Paulo, em peso aí. São José dos Campos, a Érica. Tiago, já falo aqui o que você escreveu, hein? Pessoal do Risalhaços, legal, gente. Entre Risos, a Laura também está aí. Oi, querida. Muito bom ver vocês por aqui. Minas Gerais, tivemos 35 inscritos, de 18 grupos. Cadê o povo aí de Minas Gerais? Alaine é de Minas Gerais? Belo Horizonte, Minas Gerais, legal. Muito bom. Alfenas, Contagiar. Olha isso, Guardiões do Riso. Que delícia, um monte de gente. Itajaí, é de Santa Catarina. Vamos lá. Paraná. Paraná, 21 inscritos e 15 grupos. Estão aí? Estão aí? Manda um oi. Legal. Só para a gente não deixar perder a mensagem aqui, ó, o Tiago Abade falou que no ano de 2025 eles lançaram o livro Cirurgiões da Alegria, uma experiência positiva. Quem tiver interesse, manda uma mensagem. No Instagram, Tiago? No Instagram? No Instagram do Cirurgiões da Alegria. Nesse livro, eles... Ah, ele está mostrando ali. Vocês estão conseguindo ver? Ele está mostrando ali o livro que eles dividiram, a metodologia de atuação e algumas outras perspectivas. Legal. Obrigada por compartilhar, viu, Tiago? Aí a gente tem do Rio de Janeiro, 3 inscritos, 5 grupos. Tem o Cláudio aqui também, de Mogi de São Paulo. Ah, estava com a mão ocupada. O importante é que você deu um oi agora, entendeu, Cláudio? Ó, Tiago, já tem gente falando que quer ali, ó. Aldo, manda lá no Instagram, tá bom? A Pati, legal, de BH. Muito bom, muita gente. Volta Redonda. Do Rio de Janeiro, cadê? Tem Gabriel do Paraná. Mandem aí. Ó, Rio de Janeiro, Patrícia. Patrícia, de qual grupo você é? Conta pra gente. Eu não vi sua mensagem ali. Ah, Doutores Esperança. É Rio de Janeiro? Legal, legal. Aí, Santa Catarina. A gente tem 7 inscritos. Rio Grande do Sul também 7. Ah, o João aí. João, nosso suporte voluntário aqui dos mix. Saracura, Jaraguá do Sul, legal. Edivânio, a Carla. O Lucas, que é do Risalhaço, São Paulo, né, Lucas? Legal. Aí, Distrito Federal, 6 inscritos. Então, aí, esse povo todo. Temos também do Espírito Santo, 3 grupos, não, 3 inscritos e 2 grupos. Olha só, gente, como estamos em vários lugares. Temos de Rondônia também, 2 pessoas. Ó, Patrícia, olá, Patrícia. Legal. O Gilson, que o grupo é só ele, mas dentro da gente também tem um monte de gente, né? Legal. Distrito Federal.
Legal. Goiás. Um grupo, acho que a gente teve um inscrito também de Goiás. A nossa amiga lá do Peru também. Opa. E é isso, gente. Então deu para a gente perceber, ó, o Rosilara do Rio Grande do Sul, deu para a gente perceber um pouquinho dessa multigrupos, um monte de gente aqui reunido para a gente falar sobre coisas bem importantes, né, para a liderança. E hoje, eu e a Mi, a Michele da Lapa, que ela é voluntária lá na SV, a gente vai falar para vocês um pouquinho da saúde emocional dos voluntários e como a gente trabalhou um pouquinho com isso no sentido de engajamento, de escuta, né, mais ativa, mais presente do que eles precisavam, do que eles recorriam a nós. Então, a gente vai dividir isso um pouquinho com vocês, da nossa metodologia para fazer isso, e a gente espera de verdade contribuir com vocês, tá? Com esse olhar. Então, a partir de agora, Mi, eu queria que você desse um oi para a gente ver você. E aí a gente fixa a Mi aqui na chamada. Você tá por aí, Mi? Tô aqui, gente. Boa tarde. Ah, perfeita. Ela tá fixada para vocês? Vocês estão vendo ela? Vocês podem me falar? Tá um joinha assim? Poli, aqui para mim fixado tá você, a Isabela, o José e a Associação Nariz Solidário. Eu tô tentando fixá-la aqui, mas eu não tô conseguindo. Só um minutinho. Tá. Deixa eu desafixar a Nariz Solidário, que talvez, como ele não tá aqui, ele saiu, daqui a pouco eu devolvo ele. Pode ser? Tá, pode ser. E aí, fixa a Mi aí com a gente. Todo mundo vê a Mi agora? Sim. Obrigada, João. Tamo junto. Passou. Obrigada. Bom, pessoal, vamos então começar, né, a gente falar um pouquinho da saúde emocional, do voluntariado que atua com palhaço em contexto de saúde. Para fazer isso, eu trouxe a Michele, que ela é coordenadora das nossas vivências lá no Compartilhando. Mi, eu queria te dar boas-vindas. Eu sei que a gente vai fazer meio junto, né, porque a Mi, infelizmente, está hospitalizada, mas eu tenho certeza que vai dar bom, tá bom? Pessoal, mandem perguntas aqui se quiserem. No final, a gente vai ter um momento de responder essas perguntas. Então, fiquem à vontade, tá bom? Para mandar pergunta no chat e depois eu retomo aqui e vou lendo as perguntas para a gente ir respondendo com vocês, tá ok? Bem-vinda, Mi! Obrigada, Poli. Então, pessoal, boa tarde, né? Eu sou a Michele Dalacqua. Eu trabalho em São José dos Campos como assessora de políticas educacionais. Eu trabalho muito com formação de professores, no acompanhamento pedagógico, especialmente na área de alfabetização. Atualmente, eu estou fazendo mestrado em educação pela Universidade de Taubaté. Eu sou graduada em pedagogia, em psicopedagogia, e eu trabalhei bastante tempo na área hospitalar também. Então, eu trabalhei com pedagogia hospitalar no Hospital de Crianças com Câncer, é o GAC, né? Não sei se quem é daqui de São José, de São Paulo, já conhece, já ouviu falar. E ali foi onde eu comecei a minha trajetória dentro do hospital. Eu, na verdade, eu acabei saindo por conta de ter passado nesse concurso para professora e acabou não tendo como conciliar, mas eu saí com muita dor no coração. E aí, quando eu encontrei o Compartilhando, né, que eu estou desde 2024, eu vi uma oportunidade ali de voltar para dentro dessa área, de estar juntinho do hospital e colaborar com um pouquinho da experiência que eu tenho. O Compartilhando,
É uma associação, né, a SV Bom Humor, compartilhando um projeto que tem na associação da SV Bom Humor. É uma associação sem fins lucrativos, atuante há mais de 15 anos aqui em São José dos Campos, é reconhecida por sua atuação em humanização, arte e saúde mental, e nós já temos mais de 450 voluntários formados. Aqui nesses slides vocês podem ver também uma imagem da sede do Compartilhando, né, que hoje é onde a gente se encontra, onde a gente faz ali os nossos eventos, tudo que precisa ser feito de encontro com os voluntários é aqui nesse lugar. E aí, para a gente começar, a gente escolheu essa frase, que é do livro Colecionador de Saudades, do Alan Castro, que diz assim: você também precisa de colo, mesmo sendo quem o oferece. Essa frase, ela foi tema, né, foi trabalhada em uma das nossas vivências, aí acho que, conforme a gente for conversando, vocês vão entendendo aí o porquê que nós escolhemos essa frase aqui para compartilhar com vocês, porque tem muito a ver com isso mesmo. Normalmente a gente está muito preocupado em cuidar, né, mas quem que está cuidando da gente, né, quem que dá colo? Então, e aí a gente queria contar para vocês um pouquinho de por que essas vivências surgiram, como é que elas começaram, de onde elas vieram. Eu vou pedir para a Polly contar para vocês a história do início das nossas vivências. Pessoal, então, as nossas vivências, elas passaram por um processo de estruturação, digamos assim. Mas não foi algo que a gente planejou exatamente, mas a gente sentiu essa necessidade. Então, para vocês entenderem, né, aqui na SV, a gente fundou em 2010. Desde lá, sempre a gente trabalhou com formação de voluntários. Então, o voluntário passa por um processo de formação que vai trabalhar improviso, teatro, toda a parte de palhaçaria, mas também vai trabalhar consciência social, conscientização de causa, e coisas que a gente percebeu que são importantes no nosso caminho de voluntariado. E essa formação era bem redondinha, né? Cada turma que chegava, a gente estruturava, tudo funcionando ali certinho. E aí eu percebia que sempre depois que terminava essa formação, né, que eram aos domingos, terminava. A formação era das 9 ao meio-dia. Aí, meio-dia, o pessoal começava a sair, sempre vinha voluntários conversar comigo. Fosse de insegurança, fosse de algo que aconteceu na visita, fosse reverberações ali internas, dúvidas. Ah, aconteceu isso comigo no hospital, eu não sabia o que fazer. Ah, eu vi uma senhorinha, eu remeti a minha avó. Eu fui fazer a visita em determinado hospital e eu não consigo fazer, porque eu já fui muitas vezes para esse hospital, eu já fiquei internado nesse hospital. Então, vinham reverberações depois desse período de formação, né? Daquele momento que, para a gente, estava muito redondinho e muito estruturado. E aí, eu criei uma ouvidoria. Então, a gente tem uma ouvidoria após a formação, que é para vocês falarem com a Polly sobre esse assunto. E aí, lá em 2014, por aí, eu vi que tinha necessidade de eu entender um pouco melhor também a parte emocional. E foi aí que eu comecei a buscar um pouco mais de informação para que eu pudesse, de fato, auxiliar os voluntários nessas questões. Só que eu percebi que, ainda eu fazendo isso, não tinha uma estrutura legal. Então, eu resolvi uma situação com um voluntário específico e, sei lá, 2 meses depois, eu tinha que responder para outro voluntário quase que algo parecido. E aí eu comecei a pensar, talvez, numa estruturação para que a gente tivesse esse momento de escuta entre os voluntários, não focado em artístico, não focado na instituição, mas focado no que eles eram como pessoas e o que fazer esse trabalho despertava neles a partir de quem eles eram, né? Então,
começou sem uma pauta fechada, sem julgamento, a gente tem isso até hoje, né, Mi? Então, é um espaço totalmente aberto, assim, às vezes eles até trazem alguma coisa, que eu fiz isso lá no hospital, daí eu penso assim, ai, meu Deus do céu, né? Mas é um lugar que naquele momento a gente não vai julgar o que ele está trazendo, a gente vai tentar entender aquele contexto, depois, num outro momento, a gente trabalha isso em formação mesmo deles, a gente traz aquele tema e trabalha. E isso foi passando por ajustes ao longo dos anos, né? E aí eu tive a virada de trazer esse lugar, esse momento, e pensar numa metodologia. E para fazer isso, claro, eu não ia fazer sozinha. Vocês sabem, vocês também estão no papel de liderança, então vocês sabem o quanto a gente é sobrecarregado no nosso trabalho. A Luana falou disso um pouquinho, né, ontem também. Então, eu pensei, eu preciso de gente especializada. Dentro do próprio grupo, eu tinha a Milene, né, e a Milene já era voluntária há muito tempo, e ela é terapeuta. E aí eu fiz o convite para ela, se ela podia, né, liderar e coordenar as vivências, que a gente chama de vivências hospitalares, que é esse espaço de tudo isso, de toda essa necessidade que eu trouxe para vocês. E aí, depois da Milene, eu vi que eu precisava de mais um olhar que talvez viesse, inclusive, de fora do grupo, né? Que tivesse esse olhar de eu estou agregando aqui. E aí, a Michele chegou, né, Mi? E começou a atuar também junto com a Milene. Eu falo que é uma dupla dinâmica, assim, porque elas fazem isso com total tranquilidade, né? É um espaço seguro para os voluntários, porque às vezes também pela liderança estar presente, eles ficam um pouco mais retraídos de falar uma coisa ou outra. Então eu até, assim, raramente eu vou estar junto com eles nesse momento. E as meninas vão me trazendo aquilo que elas pontuam, que elas acham importante, que a gente tem que levar para a formação, que a gente tem que olhar para isso. Então, realmente foi uma virada, assim, pensar em estruturar e chamar pessoas que pudessem contribuir. Beleza? Gente, se tiver dúvida, vai mandando aqui no grupo, tá? Então, o contexto de como elas surgiram foi nesse lugar mesmo de ver a necessidade e ir pensando um formato que funcionasse. E aí, então, eu chego, né, em 2024, ainda um pouco nesse formato que a Poli contou. Desculpa, não sei se tem barulheira de carro. E aí eu chego a participar de uma vivência conduzida pela Milene, que na época ainda tinha muito caráter formativo, mesmo no sentido de projetar slide, fazer uma formação sobre, na época acho que foi até sobre deficiências, né? E aí a Poli me faz o convite para a gente fazer essas vivências ali, junto com a Milena, com outro olhar, né? Por eu ter trabalhado bastante tempo no hospital, e eu trabalhava numa brinquedoteca hospitalar, apesar de atuar nos quartos e UTIs, eu trabalhava muito com voluntários também. E eu percebi, assim, que os voluntários, eles chegam no hospital com muita vontade, né? Eles querem muito atuar, eles querem, apesar de não ser, né, nesse contexto que eu estou falando de palhaços, mas era um trabalho voluntário onde todo mundo chega assim querendo muito ajudar, querendo muito atuar, porém, a depender do dia e do contexto, algumas coisas acontecem e a gente vai vendo que os voluntários vão se frustrando. Então, eu tinha uma preocupação muito grande com essa questão da frustração, porque conforme isso vai acontecendo, eu percebo que os voluntários, eles vão se afastando do trabalho, né, voluntário ali. E aí era essa a proposta. Então, as vivências, elas começam ali em abril de 2025, com um grande objetivo, que é ser um espaço de escuta, trocas, ressignificações e respeito. Elas aconteceram ali, né? Esse ano a gente ainda não iniciou, a gente ainda vai começar, mas em 2025 elas aconteceram na sede, que foi naquela foto que vocês viram no slide anterior.
Normalmente, no último final de semana do mês, com duração de 2 horas. Eu acho que é importante dizer que os voluntários, eles têm 3 encontros mensais, e eles podiam escolher em qual encontro eles queriam estar, né? O workshop, na vivência, o outro acho que era encontro mensal mesmo, né, Polly? Isso é um encontro mais institucional. Isso. E aí eles se inscreviam em qual encontro eles gostariam de estar. E as nossas vivências aconteciam no último final de semana do mês, com duração de 2 horas, normalmente das 9 às 11 horas. Era conduzida pela Milene, a Milene está aqui nas fotos, né? Ela aqui, ó, ela aqui também, e ela aqui no cantinho de pezinha aqui. A Milene, ela tem uma coisa assim que me encanta, né? Porque ela é muito sensível. Ela também é palhaça. Então, isso gera uma empatia com os voluntários imensa. Além dela ter já bastante tempo ali atuando dentro da SV, o que faz que ela tenha um relacionamento, né, com os voluntários, por ela estar dentro do contexto de hospital como palhaça, isso gera, assim, uma troca, uma empatia muito grande neles. E a Milene, ela tem uma sensibilidade muito grande. Ela é terapeuta ocupacional e ela lida muito com crianças com deficiência. Ela trabalhou, acho que, bastante tempo também no CRAS, né, com saúde mental. Então, ela faz uma condução que traz o voluntário ali para a presença. Isso fez muita diferença. Porque a gente chega num espaço, a gente chega muito cheio, né? Muito cheio do dia a dia, cheio da correria, a gente chega esbaforido. Então, ela consegue ali trazer o voluntário para a presença e fazer ali a condução, acho que muito lindamente, acho que essa é a palavra mesmo. E aí, né, nós planejávamos a cada encontro da vivência, nós íamos nos comunicando através do grupo do WhatsApp. Então, nesse grupo estávamos eu, a Milene, a Polly e a Mari, que é a presidente da SV, onde a gente ia compartilhando o que nós estávamos planejando para a proposta da próxima vivência. E aí a gente ali alinhando tudo até chegar no dia do encontro com os voluntários. Nós tínhamos, em média, aí 15 voluntários. Aqui nós escolhemos algumas fotos para ilustrar, que ao longo dos encontros a gente conseguiu perceber que normalmente eram os mesmos voluntários. Então, como eles escolhiam em qual encontro eles queriam participar no mês, a gente foi percebendo que normalmente nas vivências iam os mesmos voluntários. Isso foi legal, apesar de ter uma mudança vez ou outra, ou eles, conforme o tempo for passando, foi aumentando o número de voluntários, mas a gente percebeu uma frequência. E isso foi legal porque deu para dar continuidade, né, no trabalho, nas propostas, de ajudar a linkar um encontro com o outro e de fortalecer esse vínculo entre eles. Acho que as vivências, elas trouxeram para a gente ali um espaço seguro, né, como a Polly falou, de fala, sem julgamentos. Então, isso era o principal. Eu vou mostrar um pouco de como foi pensada a vivência, né, na questão da metodologia de organização, mas, assim, o objetivo mesmo é que eles tivessem um espaço de fala, que eles se sentissem seguros, que eles pudessem trazer coisas que nós, que não estamos lá com ele no dia a dia, pudéssemos entender o contexto e pudéssemos ajudar. Então, nosso, acho que o objetivo maior era esse, assim. E aí, nisso, né, nessas conversas, eles foram, ao se perceber, né, num espaço seguro, eles foram trazendo coisas que acontecem no hospital, né, orientações que eles recebem lá na hora, que são diferentes do que a gente orienta, decisões que eles têm que tomar ali de supetão. E aí eles foram compartilhando e nós tivemos a oportunidade de pensar juntos em grupo e reorientar e ressignificar isso. Então, isso foi muito importante para a gente, assim, nesse momento. Quando eu falo, né, do objetivo maior, a gente também teve objetivos macros. Então, esses objetivos macros, eles foram sendo desdobrados em cada encontro. Então, cada encontro que foi pensado tinha um objetivo,
né, para ser trabalhado, mas nós tínhamos esses grandes objetivos aqui, que era cuidar emocionalmente do voluntário, fortalecer a consciência sobre o papel do voluntário, desenvolver habilidades relacionais, favorecer o autoconhecimento, integrar experiências, prática e reflexão, fortalecer vínculos entre os voluntários e cultivar sentido e esperança no cuidado. Aqui eu queria mostrar um pouquinho de como foi pensado, então, essa organização da vivência, né? Nós tínhamos a proposta de trabalharmos com 2 livros, então nós trabalhávamos o Colecionador de Saudades e o Ser Bom Não É Ser Bonzinho, que fala da comunicação não violenta, e nós escolhíamos fragmentos desses livros para poder ajudar a gente na condução. Então, as vivências eram planejadas mesmo, aqui eu pedi para a Polly para a gente colocar um printzinho de um modelo, né? Então, elas eram mesmo planejadas no papel, por tempo, né? E tinha uma metodologia que era seguida, era mais ou menos um passo a passo do que ia acontecer na vivência. Normalmente eram muito parecidas de uma para outra, né? Então, nós tínhamos a acolhida e a sensibilização, que era esse momento que a Milene conduzia ali, de escolher uma música mais calma, pedia que eles fechassem os olhos, para trazer eles para a presença. Depois nós fazíamos a leitura ou a provocação, né? Com algum texto, uma imagem, uma música. Tinha uma dinâmica de vivência, né? Que eles tinham ali para fazer. Ora era escrever alguma coisa, uma proposta de escrita, ora era fazer um desenho. Teve um momento que nós trabalhamos a questão das armaduras, né? Como é que a gente chega armado nos hospitais, como é que são essas nossas armaduras. Então, eles tinham um desenho ali que eles tinham que desenhar ou escrever quais eram essas armaduras. Depois disso, eles se reuniam em pequenos grupos para discutir, compartilhar um pouco de algum caso, e aí a gente vinha para a roda de conversa no grupo maior, onde todos podiam falar. Não era obrigatório, mas todos eram convidados a compartilhar, né? E quem se sentisse à vontade podia ali se colocar. E nesse momento a gente escutava, né? Um trazia o diálogo com o outro, dizendo o quanto também já viveu aquilo, né, o quanto que e ajudava a ressignificar. Eu acho que isso que é o mais importante, né, porque às vezes a pessoa passa, o voluntário está ali, e ela às vezes acha que é só ela, né, está ali sozinha, e aí quando a gente vai para o grupo maior, a gente traz várias ressignificações, né, uma das que eu acho que vale compartilhar foi em relação aos recursos que a gente pode usar, né? Então, dentro do hospital, você não pode levar coisas, né? A gente evita levar objetos, assim, mas quais outros recursos a gente tem para acessar esses pacientes, né? Um canta, o outro vai através da conversa, às vezes é só através do olhar, então a gente foi se repertoriando dessas possibilidades, né? Então, muitas coisas ali de troca aconteciam nesses momentos. E aí nós fazíamos uma síntese e um fechamento simbólico, que ora era escrever um bilhete para você, né, do que você viveu no dia, ora era escrever uma carta para uma outra pessoa. Então, a gente tinha esse momento de fechamento. E aí, a gente foi percebendo o que foi fortalecido nessas vivências, né? O vínculo, o engajamento e a consciência coletiva. A gente tem um grupo bastante, agora acho que eles já não estão mais tão novos, né, Polly? Mas no começo eles tinha bastante voluntários novos que tinham acabado de se formar e que ainda estavam tentando, assim, encontrar suas duplas, encontrar sua parceria. A gente vê muito, né, eu trabalho bastante com o agendamento das visitas, que eles têm os seus parceiros preferidos, e quando a gente foi ali para a vivência, que eles puderam se encontrar, se conectar com outros, a gente viu que eles começaram a abrir,
né, a se convidar e a se disponibilizar a fazer visita com outras pessoas, com outros voluntários. Então, isso foi muito legal, assim. A questão do engajamento também, né, a gente viu que eles se engajam muito em relação às próprias visitas, né, de estarem ali agendando os hospitais que eles vão fazer as visitas, e o engajamento nos próprios encontros, né, acho que isso também é muito importante, porque como eu falei, eles têm a oportunidade de escolher 3 encontros, e aí com o tempo, acho que um vai falando para o outro, e eles foram escolhendo muitos participar da vivência. E essa consciência coletiva, né, do trabalho voluntário em si, e da importância que a gente tem também das regras de cuidado, né? Acho que são regras de cuidado com a gente, com o lugar que a gente atua e com os próprios pacientes. Então, a gente teve essa oportunidade ali de ressignificar bastante coisa através dessas conversas. Acho que aqui eu falei, né? Acho que aqui tem uma coisa importante, que é os voluntários com suporte emocional apresentam menor absenteísmo e maior comprometimento com a missão, porque acho que é muito isso, né? O ambiente hospitalar, para quem está lá dentro, sabe que ele é muito pesado, né? No dia a dia. Às vezes a gente, acho que principalmente médico, enfermeiro, como estão ali todos os dias, acabam entrando numa rotina que não se percebe tanto e é trabalho, né? Não é que ele não se afete, mas acho que cria uma carapaça, assim. Quando você é voluntário, você está nesse lugar uma vez na semana, a cada 15 dias, uma vez no mês, e aí você vê coisas que não, às vezes não dá tempo de ressignificar, né? E aí quando a gente tem esse espaço de troca, de conversas, a gente tem essa possibilidade de pensar sobre e de ressignificar. E aí aqui a gente queria falar um pouquinho, eu vou contar, assim, brevemente, um depoimento de uma voluntária, que eu acho que ilustra a nossa conversa, né? Nós tivemos um determinado momento, que depois desse espaço construído, de respeito, eu posso falar, eu não vou ser julgada, é um lugar seguro para eu poder falar, essa voluntária, ela estava afastada, e ela estava retornando a fazer as visitas hospitalares. E aí, num dos encontros, ela conta que teve um determinado momento que ela foi visitar um hospital, e ela estava ali, né, e ela abriu uma porta para entrar num quarto, para fazer a visita, e quando ela abre a porta, ela se depara com um corpo já coberto, né, ali, já sem vida, e ela diz que ela olhou aquilo, aí ela respirou e falou, bom, vamos lá, porque ela ainda tinha as visitas para fazer, né? Então, acho que isso ilustra um pouco do que acontece dentro do hospital e que eles vão vivenciando e guardam para si, né? Então, pode parecer, né? E foi essa conversa que nós tivemos na hora, que eu guardo aquilo, coloco embaixo do tapete e eu sigo a visita e a vida como se aquilo fosse normal, né? E aí, com o tempo, isso vai enchendo o nosso copo, até que chega um determinado momento que transborda, e aí a pessoa, a depender do que está acontecendo na vida, de um gatilho, ela acaba pedindo afastamento. Então, as vivências, elas tiveram muito esse caráter de, para não deixar isso acontecer, né? Para que elas tivessem um lugar para contar o que elas viram, o que elas sentiram, como que elas resolveram essa questão. E a gente vê, assim, que tem voluntários que traz coisas de tempos já, que está ali dentro, né? E aí a gente foi ali tentando de uma forma muito cuidadosa, eu acho que nisso os livros ajudaram muito, o livro do Alan Castro, para quem não conhece, ele tem poemas, né? E eles ajudaram muito a gente a tocar em pontos sensíveis, sem
fazer que aquilo fosse uma cobrança, né? Mas ali autorizando esse voluntário a se colocar, a falar. E aí, nesse momento, né, cada um vai escutando e vai percebendo, sentindo conforme as suas experiências, e vai trocando um com o outro. Então, acho que o ponto auge da vivência era esse momento de partilha, aonde cada um ia se escutando e ajudando o outro a entender, ressignificar e até se identificando, né, com o outro. A gente teve uma determinada vivência onde eles tiveram ali a possibilidade de falar sobre as próprias questões de saúde mental, né? E um vai ouvindo e vai dizendo, nossa, mas eu também tive uma depressão, eu também passei por isso, e isso vai fortalecendo e dizendo para o outro que ele não está sozinho, né? Acho que a gente vai formando realmente uma comunidade. E aí, né, a gente tem aqui a escrita desse artigo, do Nariz Solidário, que tem como objetivo avaliar o cuidado com a saúde mental dos voluntários. Eu acho que é um pouco do que a gente compartilhou aqui, que o Compartilhando Riso vem buscando trabalhar, mas o Nariz Solidário, ele registrou isso, né? Ele fez uma pesquisa. E aí eu vou pedir ali para a Polly compartilhar um pouquinho desse artigo. Legal. Gente, esse artigo do nariz, o Edu, ele me mandou, e aí eu falei, nossa, Edu, você fez uma pesquisa sobre algo que a gente vem executando na prática, mas eu não consegui fazer uma pesquisa, mas eu consigo perceber isso diante das situações que a gente passa aqui, né? Então, esse artigo do nariz, ele teve 15 voluntários, né, atuantes em palhaçaria, em Curitiba, e ele utilizou a pesquisa qualitativa, com uma entrevista semi-estruturada. E aí, o que eu acho que o principal, assim, que a gente precisa trazer para nossa consciência, né, olha o resultado que vai, tipo assim, super com o que a gente veio falando. O voluntariado gera propósito, bem-estar e autodesenvolvimento, mas também expõe a intensa carga emocional pelo contato com o sofrimento e a morte, né? Então, lá no nariz, eles têm as oficinas, o suporte psicológico, o espaço de partilha, e eles reconheceram isso através da pesquisa como algo essencial para o equilíbrio emocional dos seus voluntários. Então, a gente recomenda muito que a gente tenha a possibilidade desses espaços, que a gente fomente esses espaços, porque eu acho que isso ajuda intimamente no equilíbrio, engajamento e outras coisas do nosso voluntariado. Eu queria, a Mi falou aí do Alan Castro, e aí eu tenho o livro. E tem um poema que vem muito de encontro com o que a gente está falando aqui. Eu queria ler para vocês, fazer um lugar de... Me veio, tá, gente? Foi agora. E aí eu vou ler para vocês, porque eu acho que dá para a gente sentir um pouquinho na prática de como seria se a gente tivesse uma vivência, né? Então, o nome do poema se chama Eu Te Amo em Vida. Ele diz assim: as pessoas que a gente ama jamais vão nos deixar, mesmo que já tenham partido. É que o sentimento que a gente tem por alguém é nosso. Ele fica guardado em quem não o deixou escondido. Ter conseguido dizer o que eu senti em vida é o que fez a minha voltar a ter sentido. Quando chega a saudade, uma pergunta me ocorre. Para onde vão as estrelas quando morrem? Se elas já estão no céu. Aí eu lembro que elas continuam onde estão, só mudaram de papel. É como as pessoas que a gente ama quando se vão. Antes estavam presentes em nossa vida. Agora, a vida delas está presente na nossa. Repito, o sentimento que a gente tem por alguém é nosso. Compartilhar esse amor
torna a entender a nossa dor, um processo menos dolorido. É isso que me faz lembrar e agradecer cada momento vivido. A pessoa que partiu já ter me ouvido dizer "eu te amo", traz a certeza de que o tempo leva o passado, mas não o que passamos. Quando estiver triste, olhe para o céu e lembre que tudo está onde sempre esteve, aí dentro, mesmo tendo mudado de lugar, e então olhe para o lado e agradeça a quem ainda está. Se você não deixar o sentimento para trás, as pessoas que você ama jamais vão te deixar. É um ciclo, siga em frente. A gente não perde quem vive na gente. Não dá um aquecimento assim? Não dá vontade de falar? Não dá vontade de trocar? A gente não se conecta com as pessoas que são importantes para a gente. Se eu já perdi essa pessoa, eu não quero dizer algo para ela. Eu não quero lembrar dos momentos bons com ela. Se a pessoa ainda está aqui, não me dá vontade de falar eu te amo. Então, esses gatilhos que a gente traz, né, na vivência são bem importantes. E aí a gente usa o livro como base e a partir do que eles vão trazendo, a gente vai construindo o que a gente precisa ouvir, na verdade, escutar, né? E passar para os voluntários. É isso. Lindo, né? O nome do livro, eu vou colocar aqui, ó. É esse. Ai, tá dando para ver, gente? Colecionador de Saudades, do Alan Castro, esse que a gente usou, tá? E a gente também usou Ser Bom Não É Ser Bonzinho, do Cláudio Tebas também. É isso mesmo. E, inclusive, esse poema foi um dos que foram trabalhados na vivência, né? Então, acho que é um pouco para vocês sentirem, né? Quando a gente fala de usar o livro, de usar os trechos, os poemas para sensibilizar e acessar coisas que estão ali dentro, né? E aí, depois de ler, eles tinham esse momento de conversar entre eles, nos pequenos grupos, e depois compartilhar com todos nós, conforme eles sentiam vontade de falar. E aí, juntos, a gente ia trazendo essas ressignificações. E aí, para encerrar, né, nós trouxemos aqui um texto que eu acho que vem dizendo muito dessa importância de cuidar começa com quem cuida. E esse texto, ele diz assim: o palhaço entra num quarto de hospital e faz algo que poucos fazem. Ele para, olha e realmente se interessa pelo outro. Não o diagnóstico, não as condições. Ele olha para a pessoa. É isso que torna a visita diferente. Não é só a graça, é a qualidade da presença e da escuta e o que ele transforma a partir disso. A vivência existe porque descobrimos que o voluntário também precisa disso, de alguém que entre no mundo dele e queira saber quem está lá dentro. Não o palhaço, não o voluntário do mês, a pessoa. Quando você oferece isso ao seu voluntário, você não está apenas cuidando dele, você está ensinando pelo exemplo o que é uma presença de verdade. E aí, nosso cuidado foi esse, né? Olhar para essa pessoa, acho que dentro de um palhaço existe uma pessoa, né? Que carrega a sua história, que carrega as suas dores, as suas alegrias, e que vai com muita vontade de fazer a diferença, que chega lá, ele encontra diversos contextos, ele tem que tomar diversas decisões, e com a nossa correria do dia a dia, a gente não tem tempo mais de falar sobre isso, de pensar sobre isso, e a gente vai guardando, até que um dia a gente toma uma decisão. E o nosso cuidado aqui, como a SV, Bom Humor, como Compartilhando o Riso, é que a decisão seja sempre o sim, de continuar com a gente, de continuar as nossas visitas, de ter coragem de, quando precisar, buscar apoio, buscar ajuda, porque nós somos, acho que, uma família mesmo, assim, nós estamos ali um para apoiar o outro e para que todos juntos possamos fazer o melhor, né, de forma qualificada, acho que isso é o principal. E eu acho que é isso, né? Temos perguntas? Temos.
Eu anotei algumas, mas até me perdi aqui depois. Então, eu vou ler primeiro as que eu anotei e depois a gente vai seguindo aqui, tá bom? A primeira pergunta foi do Cláudio, da Trupe do Riso. E ele perguntou como foi a adesão dos voluntários. Só antes da gente responder isso, eu queria só lembrar de quando começamos as vivências de fato. Eu acho que foi até antes da pandemia. Eu lembro que a gente nem tinha espaço ainda. Eu não sei se tem alguém aí do Compartilhando que pode me ajudar a lembrar, mas eu acho que lá por 2017, foi assim, quando a gente começou a pensar em uma vivência, mas a estruturação mesmo veio com a Michelle e com a Milene em 2024, né, Mi? Foi antes da pandemia. E aí a gente tinha bem pouco, nossa, bem poucos voluntários mesmo. Tipo assim, não chegava, tinha vivência que eu fazia e ficava eu e mais três, assim. Bem pouca adesão. E isso foi mudando e mudou, assim, completamente quando a gente estruturou isso e começou a fazer as vivências de forma muito pensada também, sabe? O que a gente quer, colocamos objetivo, trabalhamos isso, então acho que isso fez bastante diferença. Mi, você quer falar um pouquinho de como é a adesão hoje, como que você vê? Sim, eu acho que uma coisa importante de dizer é que os voluntários, eles têm que participar de pelo menos um encontro no mês, né? Um combinado, né? Da própria SV, então eles têm a possibilidade de escolha em qual eles querem participar, mas um encontro no mês eles precisam participar. É uma forma acho que até de qualificar o trabalho, né, Polly? E Isso. aí, foi o que eu comentei, a gente tinha na média aí de 15 voluntários, muitos deles frequentes, né, na escolha de participar apenas da vivência, assim, no sentido de, eu posso escolher no mês que vem ir no workshop, mas eu prefiro ir na vivência. Então, nós tivemos ali um tanto de voluntário que fizeram, acho que, todas as vivências, e aí eles foram compartilhando um com os outros, e aí eles foram chegando, assim, eu acho que a média foi essa mesma, de 15 voluntários, e muitos deles ali fiéis à vivência. Tá fechado, Polly? Se tiver mais pergunta, vão mandando aqui também, tá? Uma outra, eu vou primeiro focar nas perguntas voltadas para a vivência, e aí depois a gente tem até 3h30, né? Então eu acho que dá para abrir algumas dúvidas aí que também colocaram no chat, a gente vai tentando responder, tá bom? Brevemente. Perguntaram se foi depois da pandemia, mas não, né? As vivências elas iniciaram antes, mas a forma estruturada, sim, depois, em 2024. Aí perguntaram também se a. Deixa eu só seguir. Peraí, antes de eu falar essa, deixa eu seguir a ordem das perguntas aqui. Deixa eu voltá-la para cima. Aqui. Não sei se. Esse aqui dá para fazer depois aqui. Vocês tinham o Cláudio também. Vocês tinham questões de voluntários reclamando um do outro? Se sim, como lidam? Às vezes acontece, né? Porque são pessoas diferentes, né? A gente tem voluntários com diferenças, assim, de personalidade mesmo, né? Então, eles também usam esse espaço para esse momento de desabafo, né? E aí é isso, a gente acolhe, né? E a gente tenta dizer isso, olha, nós somos diferentes, né? E como eles podem escolher com quem eles querem fazer visitas, então, assim, você não é obrigado a fazer uma visita no hospital com uma pessoa que você não gosta, que você não se dá bem, né? Mas, assim, há a abertura para que eles também possam falar sobre isso. A gente
busca não deixar isso crescer, para que não se torne fofoca, para que não se torne reclamação, né? Mas que a gente possa entender que todos nós somos diferentes e que eu não sou, né? Eu acho que assim, nós somos, vou usar obrigada, mas não gosto muito da palavra. Nós temos que nos tratar bem, né? Nós não podemos nos desrespeitar, mas nós não somos obrigados a fazer uma visita com quem eu não me sinto bem. Então, acho que a gente foi tentando deixar isso claro para eles. Se eu puder contribuir, uma coisa que a gente trabalha também, desde quando o voluntário entra, essa fala da diversidade que a gente tem dentro do grupo. Então, por exemplo, quando o voluntário entra e me entrega o dossiê dele para ele ser voluntário, eu já meio que falo, olha, aqui a gente tem uma diversidade imensa de pessoas, a gente tem pessoas mais diretas, pessoas mais emocionais, e todos nós trabalhamos em prol do mesmo objetivo. E aí eu pergunto, para você tem alguma questão? Você acha que para você é complexo, né, lidar com questões como essa? E aí a pessoa traz, não sei. Então, quando ela entra, ela já entra com essa consciência. Claro que essa pergunta na entrega do dossiê, né, na entrevista do voluntário, não é à toa. É de uma série de situações que a gente já teve e que às vezes ainda acontece, em que a gente tem que gerenciar conflito, e vocês sabem também muito bem sobre isso, como a gente tem que gerenciar conflitos. Então o que eu falo? Se eu já trouxer isso lá para o segundo contato com essa pessoa que vai entrar para o grupo, eu já estou dando um recado para ela, eu já estou falando como funciona, né? E aí, quando a gente tem isso dentro da vivência, as meninas se esforçam, mas nós somos diferentes, o que tem que acontecer que é o respeito. Então, a gente só reforça o que já foi falado, de alguma forma, tá? Tá fechado, pode. Meu Deus, gente, eu tô louca com o microfone aqui. Tem um comentário a fazer sobre esse tema. Como já passou a apresentação, eu vou tentar entender o tema. Aonde eu participo, muitos voluntários romantizam o papel e acham que ser voluntário não tem regra. Por isso que muitos desistem. Eu acho, né? Acho que ela está falando um pouquinho daquele momento que a gente falou da questão das regras, né, ali que o próprio compartilhando tem, eu acho que isso também já fica claro para os voluntários quando eles entram, né, quando a gente tem os nossos encontros anuais também, a gente retoma, reforça, mas eu concordo, acho que assim, para que tudo funcione, até porque nós estamos em várias instituições, né, Poli? São vários hospitais que a gente atende, cada um tem a sua forma de funcionar. Nas vivências isso também ficou claro. Então, por exemplo, teve um determinado momento que um voluntário falou: mas quando a gente chega lá, o enfermeiro fala que a gente pode entrar no quarto que está com a plaquinha amarela. E aí a gente retoma, mas lembra que a gente, né, aqui a gente fala que não pode, porque está com a plaquinha amarela, é por conta disso, né? Então, vamos cuidar, né? Porque depois se acontece alguma coisa, quem está lá que pediu para você entrar, será que ele vai bancar isso? Ele vai falar, não, foi eu que deixei ele entrar. Né? Ou será que é a instituição que vai ser vista que está furando, quebrando algumas regras do hospital? Então, essas regras, elas ajudam nesse contexto ali, né, Poli? Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Acho que uma coisa que ajuda bastante é a gente reforçar no processo seletivo as regras. Porque daí quando você precisa fazer uma cobrança, né, posicionar alguma coisa, fica muito mais simples, e daí já entra até numa pergunta que a pessoa falou assim, né, eu acabo sendo a vilã da história. Aí tem duas coisas aí, né, quando você reforça algo que já foi dito na formação, você já tira um pouco dessa carga, mas ainda assim você pode ser a vilã. Mas aí eu queria trazer para vocês uma reflexão de que, diante da liderança,
e pensando que as histórias podem ter vários lados, de alguma forma a gente tem que meio que saber que em algum lado da história a gente é vilã. E ter essa consciência de que talvez eu seja para aquele lado, mas e para o lado institucional? E para o lado, né, da instituição como um todo? Então, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, sabe? Desse lugar de vilania, digamos assim. Eu acho que quando é reforçado, já diminui, mas quando não é, e ainda assim você pode ser vista dessa forma, eu acho que saber que às vezes você vai ser vista assim e que está tudo certo com isso uma boa forma de levar. Eu acho Vamos que lá. esse Pode assim, falar. por exemplo, né, eu faço os agendamentos da visita, e uma das regras que nós temos é que eles têm que fazer visita em dupla ou trio. E, então chega alguém, eu não posso ir hoje, eu não posso ir, vai ficar só um voluntário que pode. Então, não pode, né? Então, não vai ter visita. Então, assim, é chato, a gente vai perder uma visita? Vai, mas é uma regra, né? Então, são coisas, assim, que realmente a gente faz algumas escolhas e a gente tem uma tendência, assim, de que vale para um, vale para todo mundo. Então, a gente tem bastante esse cuidado, né, para não quebrar as regras para um, porque daí a gente sabe que um vai falando para o outro, e assim, por que para ele pode, para mim não? Então, a gente toma bastante esse cuidado também. Tem uma pergunta aqui que falou qual era a formação inicial. Não lembro, achei interessante sobre ter consciência da solidariedade na sociedade. Só retomando, eu falei improviso, palhaçaria, teatro, aí conscientização de causa e consciência social. E também higienização hospitalar. A consciência de causa, na verdade, a gente primeiro faz com que ele experimente outras causas, então ele tem algumas ações para fazer em outras instituições sociais, e aí ele entrega um dossiê dessas ações que ele fez. Então, eu já conecto essa pessoa ao voluntariado de alguma forma. Não é o tema de hoje exatamente, né? Mas isso também foi um divisor de águas para a gente, porque a gente começou a ter voluntários fazendo a nossa formação que realmente tinham total interesse em palhaçaria hospitalar, assim. Porque antes vinha muita gente que eu estou me achando, só que a gente desprendia tempo, dinheiro, formação, atenção, e aí a pessoa falava, chegava lá no meio do termo e falava assim, mas nem é isso que eu queria, acho que eu vou para outro lugar. E aí a pessoa desistia, ou terminava o treinamento e desistia. E aí, quando a gente colocou esse olhar de experimente, vá ver outras instituições, veja outras causas, conheça, traz para a gente sua percepção, a pessoa começa a refletir se ela realmente quer estar ali, e ela tem uma percepção, porque essas outras instituições são instituições que, de alguma forma, a gente vai atender com os nossos projetos, porque a gente não faz só o hospitalar, a gente faz em outros lugares também, que podem solicitar o nosso trabalho. Então, de alguma forma, ele vai conhecer um pouquinho dos lugares que ele pode atuar, tá? Espero ter respondido. João, você tinha levantado a mão, é isso? Eu tinha, porque eu estava lendo aqui os comentários e vi sobre a questão de não estar fixado algumas pessoas. Só me dizer se está fixado para vocês Tá. os intérpretes de Libras e tudo mais. Vocês podem dar um joinha pra gente? Pra mim tá tudo certo. Então, tá bom. Show. Tá bom. Muito obrigada, gente. Uma pergunta do Cláudio. Esses 3 encontros que a gente tem no mês, já estão inclusas visitas nos hospitais ou são 3 encontros além das visitas? São 3 encontros além das visitas. Eles precisam passar por né? São 3 encontros que a ASV disponibiliza. Eles precisam participar de pelo menos um, e além disso, eles precisam agendar a visita no hospital. Acho que eu respondi, né? Sim. Eu vou dar uma olhada aqui no que chegou depois que a gente começou a responder, só para ver se
Que o Cláudio comentou que ele não deixa os voluntários escolherem com quem eles vão fazer a visita. Ele nunca teve um problema grande, mas vira e mexe tem reclamação. A gente nunca dá corda, mas como não tem um espaço destinado a tratar isso, tem essa dificuldade em ter conversas mais profundas para tratar. Muito bom ter esse espaço, na verdade. Faz diferença. Mas ainda assim, viu, Cláudio, ainda vem demanda individual. O espaço da vivência tem, mas tem muita gente que ainda assim não vai abrir isso dentro da vivência. Aí busca, geralmente eu ou a Mari aí, que está aqui também hoje, para falar, desabafar e ouvir um pouquinho do que a gente acha ou aconselha. Ok. Ah, sim. Tem muito isso, né, João, do voluntário, o João Braga, que é aquele que quer falar no meio social, que é doutor palhaço. E esses são carinhas carimbadas. Sempre tem no processo seletivo. Poderia partilhar o modelo de ficha de inscrição do processo seletivo? Tá. Eu tenho, deixa eu só ver se tem alguma pergunta ainda sobre as vivências, daí eu volto nessa, tá bom, Edivane? Pode ser? Que daí já é uma parte mais de processo seletivo. Respeitar as regras do jogo. Uhum. Tá. Quantos voluntários a gente tem atualmente? A Mari consegue me responder bem melhor, mas eu acho que ativos em torno de 40, 50, né, Mari? A Mari vai responder aí no chat, que eu acho que ela está aqui. É que ela tem uma planilha certinha. Tá. Patrícia, eu falei lá no começo da ouvidoria. Ouvidoria foi um espaço que lá atrás eu coloquei ao final dos encontros, porque eu percebia que é como se eu tivesse oficializado o que os voluntários me buscavam no off, assim, para algumas questões mais individuais, mais pessoais, aconselhamento, tipo, no sentido de, estou inseguro, fiz uma visita, e um paciente me lembrou tal coisa, eu não estou mais conseguindo ir em tal hospital, porque eu me sinto mal, porque eu lembro de não sei o quê. Então, assim, eu via que eu terminava a formação, ou o encontro, enfim, e aí eu ainda ficava um bom tempo com essa ouvidoria, que começou a ser recorrente demais. Aí eu peguei e falei, não, vamos oficializar uma ouvidoria, então, um lugar de escuta, onde o voluntário fala comigo esses assuntos. E aí, depois que eu fui transformando isso no que a gente tem hoje, que são as vivências. Ficou claro, Patrícia? Mas é um espaço também muito legal de troca. Ok. Cerca de 40 voluntários, a Mari respondeu. Raquel, eu não entendi muito a sua pergunta. Você colocou, não tenho formação acadêmica. Tudo bem? Aceita? Você pode explicar melhor? Raquel? As vivências são abertas ao público? Nesse momento, elas não são abertas, elas são exclusivas para os voluntários por tratar de assuntos tanto individuais, né, deles, quanto de situações que a própria instituição passa nas visitas, tá? Aí tem uma perguntinha aqui falando, já tiveram que desligar algum voluntário do grupo? Eu já tive que desligar alguns voluntários do grupo, sim, mas faz bastante tempo, assim, já faz bastante tempo que a gente não tem essa demanda aqui. Acho que respondi todas. Ficou faltando alguma, gente? Me ajuda aí. Teve alguma que eu falei que eu ia voltar, não falei? Falou, Polly, é o da ficha modelo de ficha de inscrição do processo seletivo. Tá, peraí, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar na pergunta.
Tem um elogio da Mari. Ai, gente, perdi a pergunta, eu acho. Cadê? Tá falando assim, Polly, ó, poderia partilhar um modelo de ficha de inscrição do processo seletivo? Quais as melhores perguntas para já na entrevista selecionar o voluntário? Beleza. Então, o nosso processo seletivo, vou entrar um pouquinho nesse, só para a gente ir fechando também. No nosso processo seletivo, a gente faz primeiro uma prospecção de quem tem interesse de ser voluntário aqui. Aí a gente faz um evento que a gente chama de Portas Abertas. Esse evento é um evento que ele dura, para vocês terem uma ideia, 3 horas, e ele mistura um pouco de arte e palestra e regras da associação e fala um pouquinho do processo de seleção. Para a pessoa ser voluntária, ela precisa participar desse evento. Se a pessoa quiser ser voluntária na parte artística. Por quê? Porque é um evento muito detalhado. Então, esse evento é como se a pessoa sentisse a filosofia, a vibe, como que a instituição é. Então, a gente tenta passar isso ao máximo nesse evento. E aí, nesse evento, a pessoa decide se ela quer fazer parte do que a gente chama de uma jornada de voluntariado. Essa jornada, ela precisa fazer, entregando para a gente, no final, um dossiê. Então, ela é desafiada a fazer 5 ações voluntárias específicas. A gente define isso em cada turma, de acordo com o que o mundo está vivendo, de acordo com o que a gente vê que está precisando diante da nossa comunidade, sociedade, às vezes até municipal, assim, na nossa cidade. E aí a gente faz os desafios, a pessoa tem um tempo para fazer esse desafio, e quando ela tem esse tempo, ela entrega para a gente um dossiê pessoalmente na nossa sede, e quando ela vai entregar esse dossiê, ela tem uma conversa comigo ou com alguém da direção, que vai conhecer essa pessoa, né, entender, e aí a gente olha o dossiê, pergunta algumas coisas sobre o dossiê, para a gente realmente ter um contato. E é aí que a gente reforça muita coisa, viu? É aí que a gente reforça as regras, é aí que a gente reforça a diversidade, o comprometimento, a responsabilidade que a gente reforça nessa reunião. E aí, depois a gente analisa os dossiês e divulga os selecionados, digamos assim, para o processo. E aí, sim, eles começam a formação, que acontece aos domingos, das 9 ao meio-dia, durante um ano. E aí, no meio desse processo, eles fazem visita paisana, o que a gente chama, depois eles vão uma visita caracterizados, né, com o palhaço que eles estão criando, com os palhaços que já fazem a visita, e aí a gente vai estruturando isso junto com eles nessa formação. Aí a gente faz uma formatura, e aí ele começa efetivamente a atuar na ONG, tá? Mais alguém? Respondi, gente? Vocês me dão um joinha aí para eu saber se eu respondi, tá? A idade mínima para ser voluntário é 17 anos para entrar no processo formativo, porque como ele dura um ano, com um ano ele já vai ter 18, aí ele pode ir para o hospital. Já aconteceu de algum voluntário ter uma crise de pânico, choro durante a visita? Se sim, como lidaram? Você já teve algum relato desse nas vivências, Mi? Já? Já teve um relato que um dos voluntários comentou, né, que acho que entraram no quarto, a parceira que estava com ele saiu de lá muito emocionada, e como eles fazem visita em duplo ou trio, eles estão sempre se apoiando, então tem esse tempo do respiro do outro, né, se ele precisa sair um pouquinho de cena, ou quando entra no outro quarto, não atuar tanto, o parceiro que está com ele assume um pouquinho mais à frente ali, a gente já conseguiu escutar um pouco disso ali nas vivências, mas assim, o que eu, pelo menos que eu vi, ou não, foi que eles relataram mesmo. Tá? Tem um colega meu, eu
que eu lembro dele ter contado que teve um quarto que ele entrou que foi muito impactante para ele, o que ele viu. E aí ele entrou e foi direto para a janela e ficou, para ele não ficar olhando, ele ficou meio que como se ele estivesse procurando alguma coisa lá fora. Não tô achando, eu não tô achando, eu não tô achando. E aí o colega percebeu que tinha, que estava acontecendo alguma coisa e o colega tomou frente ali para ele respirar e voltar, falando o que ele tinha achado lá fora, quando ele olhou na janela, sabe? Mas é bem importante também essa cumplicidade aí de quem está fazendo. A gente já está finalizando aqui. Vou só falar uma coisa, é um comentário aqui da Mari, ela é nossa presidente lá da SV, e ela falou um pouquinho da importância da gente buscar profissionais e pessoas que podem nos auxiliar nesses papéis, né? Lembra lá no começo que eu falei que eu fazia isso? Que eu busquei algum tipo de conhecimento para poder atuar de alguma forma nessa ajuda, nesse aconselhamento para os voluntários, mas eu percebi que ainda assim eu precisava de pessoas capacitadas. Então, é legal buscar pessoas que vocês conhecem. Às vezes, dentro do próprio grupo, vocês têm essas pessoas que podem e que são de confiança para apoiar essa escuta dos voluntários. Obrigada, viu, Mari, pela contribuição. E aí, Polly, eu queria fazer uma falinha referente a isso, que a Polly ela é uma referência muito grande dentro da SV. Quando ela vai delegando, né, como a Mari colocou, ela vai fazendo ali ela tem uma percepção assim muito sensível das pessoas que trabalham com ela. E quando ela vai delegando, a gente percebe que os voluntários ainda assim têm uma preocupação de que ela esteja no encontro, de que ela esteja presente, né? Sentem muita falta da presença dela. E apesar, né, a gente sempre leva isso para eles, apesar dela não estar aqui presente, ela está sabendo de tudo o que acontece, porque para tudo acontecer, né, como eu falei, nós temos os grupos, né, hoje, principalmente os grupos do WhatsApp, então ela está em todos os grupos, e ela está sempre muito disponível para tirar dúvida, para orientar, então isso é muito importante, porque ela é uma referência grande ali para os voluntários, ela delega, então quem está à frente, no caso das vivências, era eu e a Milene, mas ainda assim os voluntários ainda pedem, né, essa presença dela. E aí a gente tem que levar isso, de que, olha, ela não está aqui, mas ela está sabendo tudo que está acontecendo. Quando acabar a vivência, tudo vai ser informado para ela, né, para que ela possa acompanhar e saber tudo o que está acontecendo ali com os voluntários. Acho que, fechando, só trazer para vocês a importância desse pensar, e a gente não precisa fazer isso sozinho, né? Você pode buscar pessoas, inclusive a gente, né, Mi? A gente está à disposição de vocês, procurem a gente lá no grupo, até outros grupos que também, o próprio Nariz Solidário, outros grupos que têm esse olhar, né, de vivência, de escuta dos voluntários, para engajar, enfim, que a gente consiga, né, compartilhar isso lá com vocês. A nossa apresentação também vai ficar à disposição, mas se vocês quiserem o modelo da metodologia que a gente usa, né, a ordem dos fatores, né, que às vezes não alteram, mas às vezes alteram o resultado da vivência, né, porque a gente tem que ir de pedacinho em pedacinho para chegar no que a gente precisa. A gente está super acessível para isso, pessoal que é de São José aí, que já convidei para um café, mas também dá para fazer café online, então fiquem super à vontade para nos procurar, tá bom? E aí é Eu legal da acho gente dizer também, né, Polly, desculpa, te cortei, que apesar da gente ter um roteiro, de ter uma organização, tudo também depende do que acontece no dia. Então, se demanda mais, se demora mais tempo ali nas conversas, tudo bem a gente não finalizar com a forma como a gente tinha planejado, né? Porque o que importa é ali a presença e entender a necessidade do voluntário, do que está acontecendo ali no dia também.
É isso, Mi, eu quero especialmente te agradecer pelo brilhantismo aqui de falar com a gente com tanto carinho, falar um pouquinho das nossas vivências. É um tema que eu já queria há um tempo trazer, porque eu percebo que fez diferença lá na SV Bom Humor e eu acho que pode fazer diferença também no trabalho de vocês. Meu esposo chegou aqui. E eu acho que isso pode fazer diferença também no trabalho de vocês. Por isso, foi muito importante compartilhar. Quero agradecer a escuta de todo mundo, as perguntas, e a gente segue à disposição, tá bom? Agora, a gente tem a fala do Pablo, né? Vamos ver se ele já chegou, que eu não consegui olhar aqui. Deixa eu ver. Olha, eu quero só agradecer também, né, pelo convite, pela disponibilidade de todo mundo de estar nos escutando e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho. E também fico à disposição, né, para o que precisarem, é só entrar em contato que nós estamos aqui. Obrigada, viu? Posso tirar a apresentação? Pode sim, Mi, obrigada. Acho que o Pablo deve estar chegando, ele está me respondendo aqui no WhatsApp, então vamos fazer assim. Vamos fazer uma pausa rapidinho para a gente tomar uma água, um café, quem quer pegar um cafezinho e tal. E aí a gente volta. Pode ser daqui 5 minutinhos? Combinado?